E olha só a coincidência, a STF publica a decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 réus. Veja próximos passos. Que horas? 10h09. Mas não deu 10 minutos, 10h19, Bolsonaro passa mal e é transferido de um helicóptero para o hospital em Natal. Mas é incrível que toda vez que a situação dele tá ruim, ele vai para o hospital. O mais engraçado é que o Lula entregou 789 novas ambulâncias para o SAMU e o Bolsonaro foi socorrido por uma das ambulâncias novas entregues pelo Lula e pelo helicóptero que a governadora do PT mandou para ele. Aquele que tentou destruir o SUS sendo socorrido pelo SAMU. E lembrando que o SAMU foi criado pelo Lula por decreto, que ele não tinha maioria no Congresso, em 2004. Antes de 2004, se você passasse mal e chamasse uma ambulância, você tinha que pagar pela ambulância. Alguns poucos municípios do Brasil tinham ambulâncias públicas. De resto, ou você pagava ou morria. Isso foi assim no Brasil até 2004. Foi o Lula quem criou o SAMU. Muita coisa a gente normaliza, mas foi criada pelo Lula, viu? Bomba direto de Brasília. Literalmente, bomba. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, foi atingida por spray de pimenta durante a maior mobilização indígena do país. Isso aconteceu em plena marcha do acampamento Terra Livre, lá em Brasília. Onde essa confusão foi armada. E o povo indígena atingido. São várias pessoas atingidas. Essa marcha reuniu diversas etnias indígenas de todo o Brasil e saiu em direção do Congresso Nacional por volta das 5 horas da tarde. A intenção foi pacífica, mas a situação saiu do controle quando grades foram derrubadas e a polícia reagiu com gás lacrimogêneo e spray de pimenta. A deputada Célia Chacriabá, que estava presente e é uma das representantes indígenas no Congresso, foi atingida pelas bombas. Mesmo se identificando como parlamentar, ela sofreu com os efeitos do gás e precisou prestar depoimento à Polícia Legislativa. A Polícia Militar do Distrito Federal disse que o grupo invadiu a área de segurança do Congresso e, por isso, houve ação com material químico. Já a articulação dos povos indígenas do Brasil afirma que não houve orientação clara sobre até onde a marcha poderia avançar. E mais uma vez, nós vemos indígenas sendo silenciados com violência, enquanto lutam por seus direitos. Enfrentam a repressão e descaso. E até quando isso vai continuar? Se você acha que o povo indígena merece respeito e voz, compartilhe esse vídeo. A luta é nossa também. Galera, o inelegível hoje está no Rio Grande do Norte e passou mal. Passou mal. Ele chegou numa ambulância do SAMU que pertence ao sistema de saúde do SUS, ao qual ele queria privatizar para ferrar os pobres. Porque a ideia da extrema-direita é privatizar tudo. Vocês não estão vendo o que o Tarcísio de Freitas está fazendo com São Paulo? Privatizando tudo. Então a mesma coisa, né, o inelegível queria fazer na gestão dele. Então, quando ele percebe que ele está chegando perto de ser preso, ele passa mal. E inclusive, quem providenciou essa ambulância aí para o inelegível, né, para o bucho de ego, foi a governadora do Rio Grande do Norte, que é petista. Espero que ele agradeça a governadora, porque ele sempre desejou o mal para o pessoal da esquerda. Já desejou mal para Dilma Rousseff, né? Queria que ela morresse de câncer. E é justamente uma pessoa que pertence à esquerda que está o ajudando. Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo do bucho de ego.
Esse vídeo serve para calar a boca da Jojo Todinho que tá falando mal do SUS. Viu aí, Jojo Todinho? O inelegível chegando na ambulância do SAMU? Porque agora tu pode pagar, né, um plano de saúde. Mas antes, quando tu era pobre, a tua família usava o SUS. Então, lava tua boca quando tu for falar do nosso sistema de saúde, porque um estadunidense falou bem do nosso sistema de saúde, porque lá tudo é privatizado nos Estados Unidos. Entendeu, Jojo Todinho? Não abre tua boca pra falar merda, não. E eu dou meus parabéns pra Cariús, porque falou bem do sistema de saúde no nosso país. Gente, curte, comenta e compartilha, porque eu vivi pra ver o inelegível chegar numa ambulância do SAMU, que pertence ao SUS. Tamo junto. A PL da anistia ganhou força e muito provavelmente entrará na pauta do Congresso assim que seu Hugo Mota voltar de viagem. Inicialmente, o que se dizia que era uma PL para livrar as Déboras, agora Jair Messias Bolsonaro, agora que tem corpo, já está começando a falar outras coisas. Olha aqui Jair Messias Bolsonaro falando. Do outro lado, que parecia impossível. A modulação não nos interessa. Redução de pena não nos interessa. O que nos interessa é, sim, a anistia ampla, geral e restrita. Não está preocupado com a Débora. Não está preocupado com ninguém. Está preocupado com ele mesmo e com a cúpula do golpe. Que essa PL, se for realmente, seja para simplesmente atenuar os casos do 8 de janeiro e não chegue para anistiar quem organizou, financiou, planejou, imprimiu, conspirou contra a democracia brasileira. Para tudo que tu está fazendo aí, corre aqui para ver Cleitinho, sim, Cleitinho, tendo um pico aí de sanidade, de honestidade, de tudo, pelo amor de Deus. Tô chocada com Cleitinho. Olha esse discurso que ele fez aí a favor de Glauber. Nem tudo está perdido. Dá uma olhada nisso. Por isso que eu aponto aqui, ó, esse dedo aqui na cara, ó, de político corrupto, vagabundo, que deveria estar na cadeia. Sabe, quem rouba dinheiro público deveria estar na cadeia. Prisão perpétua para nunca mais sair. O Glauber não tem que ser caçado. Ele pode ser até punido. Ficar aí 3 meses sem usar a palavra, mas caçar o mandato dele. Tá vendo a minha diferença? A minha diferença é essa. Porque daqui a pouco, é o Gustavo Gaia, que é de direita, vai estar lá na comissão de ética para ser caçado também. E sabe o que é mais injusto ainda? Ver um relator que está pedindo a cassação do Glauber pegar, há uns tempos atrás, e do Brazão, não votar para caçar o Brazão, que foi um dos mandantes que mandou matar a Marielle Franco. E o pior de tudo ainda nesse país, esses caras ainda igual o Brazão, continuam recebendo salário ainda. Falam que o nordestino só vota no Lula porque ele prometeu tirar da pobreza. E se passaram 20 anos e ninguém saiu da pobreza. Tem certeza, parceiro? Hoje você vai na casa das pessoas, a pessoa tem uma TV no quarto, uma TV na sala, uma TV de tela plana, tem máquina de lavar, tem eletrodomésticos que antigamente jamais sonhavam em ter. Muitos desses que criticam o Lula, na década de 90 para trás, andavam de ônibus. E hoje tem um carrinho para andar. Você vai no Nordeste, quase todo mundo tem um carro, quando não tem um carro tem uma moto. Antigamente era só na bicicleta. Eu lembro, quando eu era criança na década de 90, não era só a minha casa que era simples. Não era só a minha casa que tinha uma TVzinha simples, um sofazinho rasgado. Você ia na casa das pessoas, dos meus colegas, fazer trabalho de escola, eram todas iguais. Você ir na casa de alguém ter uma máquina de lavar, o cara era considerado classe média para rico. Aí o Lula veio, transformou a vida das pessoas, mudou a cara desse país. Onde não tinha luz, chegou luz. Onde não tinha escola, onde não tinha universidade, chegou escola, chegou universidade. Onde não tinha hospital, chegou as UPAs. Mais de 600 UPAs inauguradas em 8 anos. O Brasil inteiro, que nunca teve uma ambulância para o povo, foi criado o SAMU. E muitas dessas pessoas que passaram por isso, hoje são anti-Lula. Tudo porque passaram a acreditar em coach. Apareceu os influencers falando que o Brasil é uma bosta por culpa de 20 anos de PT. E você, qual a experiência que você teve de um Brasil antes do Lula? Realmente era um país melhor do que hoje, como os bolsonaristas falam? Eu tenho certeza que não. Deixa aqui o comentário, ajuda a engajar esse vídeo, clica aqui na bandeirinha, curte, compartilha, deixa o comentário para fortalecer aí a nossa luta. Tamo junto e faz o L. Você sabia que no Brasil os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os super ricos, os bilionários? Pois é, mas tem gente querendo mudar isso. O Brasil, em fevereiro de 2024,
sediou o G20, o encontro das 20 maiores economias do mundo. E o presidente Lula lançou uma ideia para todas as lideranças que estavam ali: a criação de um imposto global para os bilionários. A ideia é bastante simples: que todo bilionário possa pagar uma taxa de 2% da sua riqueza em impostos. Então, por exemplo, se em um determinado país já existe o imposto de 1% sobre os bilionários, seria acrescida uma taxação de mais 1%, chegando a 2% e criando dessa forma uma uniformidade global, impedindo que os super ricos fugissem desta tributação. O sistema tributário brasileiro é regressivo. E o que significa sistema tributário regressivo? Significa que quem tem menos dinheiro, proporcionalmente, paga mais imposto do que os super ricos, do que os bilionários. A criação, portanto, dessa taxação global seria o início da mudança dessa realidade. Diversos estudos demonstram que se essa taxação for aplicada no Brasil, o Estado arrecadaria 78 bilhões de reais a mais. 78 bilhões de reais. Imagina o impacto dessa política. Você ter mais recursos para reduzir desigualdade social, ter política para combate à fome, saúde, educação. Mas essa ideia, ela implica um desafio. Porque, veja, os bilionários podem esconder o seu patrimônio, os seus recursos, nos chamados paraísos fiscais. E o que são paraísos fiscais? São lugares com pouca ou nenhuma tributação. Justamente por esta razão que nós precisamos de um imposto global para evitar, insisto, que os bilionários fujam dessa tributação. Pensa comigo, é senso de justiça. Bilionário sem pagar imposto justo num mundo com tantas pessoas passando fome não faz sentido. Então é isso. Esse assunto tem muito a ver com o seu dia a dia e impacta a sua vida muito mais do que você imagina. Então vem com a gente nesse novo programa nas minhas redes para a gente conversar sobre economia de uma forma muito simples e direta. Muito obrigado, gente. Aquele meu fraterno abraço. E a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos tá bom de assistir, né? Vamos ver quem é que vai ganhar nessa queda de braço. O fato é que Xi Jinping da China aumentou a tarifa dos produtos americanos de 84% para 125% e já acelerou a compra de soja do Brasil. China está comprando a soja do Brasil. Pois é, como os Estados Unidos está nessa guerra comercial com a China, não tem onde comprar aço e alumínio, mesmo tendo taxado o aço e o alumínio brasileiro, a compra de aço e alumínio para os Estados Unidos dobrou. Ou seja, quem está ganhando nessa guerra comercial é o Brasil. E Xi Jinping já elogiou Lula, viu? Está dizendo que Lula é um verdadeiro líder mundial e que sabe a importância do comércio internacional. Enquanto eles brigam e a queda de braço continua, o Brasil se dá bem. E os Estados Unidos, né, pelo visto, vamos assistir mais cedo do que a gente pensava a queda do Império Americano. Vamos falar de SUS? Opa, vamos? Ele funciona? Sim, é o maior sistema público de saúde do mundo. Não. Sim. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG aguardando por uma cirurgia? Nesse momento eu não estou na fila, mas o ano passado eu fiz 2 cirurgias pelo SUS. Uma para retirar a vesícula e a outra de vasectomia. Na retirada da vesícula eu devo ter ficado uns 6 meses aguardando depois que eu realizei todos os exames. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame? O ano retrasado eu rompi os ligamentos do pé esquerdo, fui a um atendimento de emergência e marcaram um especialista, um orto no caso, em mais ou menos uns 7 dias. Realizei todos os exames pelo SUS, em torno de 4 meses mais ou menos, eu já estava fazendo fisioterapia também pelo SUS. Há quanto tempo você está esperando por um laudo?
Os laudos dos exames demoravam em torno de 7 a 10 dias, mais ou menos. Será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Normalmente, após uma consulta, basta você levar a receita médica a uma farmácia do estado que os medicamentos são entregues imediatamente. Eu não faço uso de medicamento contínuo, mas o meu irmão faz. Ele tem diabetes do tipo 1. E ele pega todos os medicamentos e equipamentos necessários para o controle do diabetes gratuitamente, regularmente pelo SUS, sem nenhum atraso. Se ele fosse comprar esses mesmos medicamentos e equipamentos numa farmácia particular, ele gastaria em torno de R$1.000 por mês. Como ele pega desde 2007, durante todo esse período ele já economizou mais de R$200 mil. Você é tão perfeito assim? Você é maravilhoso assim? Tá fazendo o que com plano de saúde? Não, eu não tenho plano de saúde. Quem diz muito e defende, não faz uso. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. O SUS é muito mais amplo do que ir a uma consulta, pegar um medicamento ou fazer uma cirurgia. Se você vai a um restaurante, o SUS passou por ali, vigilância sanitária. Se você tem saneamento básico, água encanada em casa, tem um dedinho do SUS. Imunização, vacinação, controle de zoonoses, combate à dengue, enfim, todos nós usamos o SUS, mesmo quem tem plano de saúde. A saúde não tá boa. Não tá perfeito. Mas se a gente comparar com o INAMPS, que era antes do SUS, que só tinha acesso à saúde quem tinha carteira assinada ou pagasse particularmente, a gente está muito melhor. Se a gente comparar também com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que uma internação num hospital de 3 dias pode custar até R$120 mil, e a gente só não está melhor porque existem interesses econômicos no sucateamento do SUS. Existe todo um lobby das administradoras de planos de saúde no Congresso Nacional. A gente já teve presidente da Câmara financiado por plano de saúde, ministro da Saúde financiado por plano de saúde. Existe uma bancada da saúde privada no Congresso que é muito forte. Mas apesar desses que querem privatizar o SUS, como você, Jojo Todinho, e todo o bolsonarismo, o SUS está avançando muito. Hoje ele é referência mundial no programa Saúde da Família, controle de hepatite C, tabagismo, transplantes, vacinação e mais uma série de outros programas que são referências internacionais. Então defender o SUS significa defender um sistema que todos nós utilizamos, tendo ou não plano de saúde. Defender o SUS é defender o maior sistema público de saúde do mundo. Bom dia, pessoal. Olha, hoje eu vou fazer uma revelação. Desde que eu vi a notícia de que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que ele ia fazer o saneamento, a pavimentação, ia colocar água na comunidade mais pobre aqui do Distrito Federal, lá em Santa Luzia, eu fiquei cismado com essa notícia. Ibanez não gosta de pobre, Ibanez não gosta de povo. Ele nunca foi na Santa Luzia, pessoal. Ele foi, aliás, na campanha. Ele chegou na porta, os seguranças foram na frente, disseram para ele que era muito perigoso e ele, meteu o pé, foi embora. Eu passei lá uma semana, dormi na Santa Luzia. Quem me contou isso foram os moradores da Santa Luzia. Pois bem, eu fiquei cismado e fui atrás para ver por que Ibanez agora vai urbanizar a Santa Luzia. Sabe o que eu descobri, pessoal? O dinheiro é do presidente Lula. Ibanez pegou 80 milhões de reais do PAC para fazer a urbanização de Santa Luzia. Quem está dando dinheiro é o governo federal, é o presidente Lula. E ele anunciou e escondeu isso, ele escondeu. Ibanez, seja honesto, agradece ao governo federal, agradece ao presidente Lula. Pessoal, ele tentou esconder isso da população de Santa Luzia, mas ele não vai conseguir não. Me aguardem, me aguardem. Pessoal, uma grande quinta-feira para todo mundo, muita luz, muita paz para todo mundo.